dentro desse cenário, ainda é claro que é muito cedo depois desse resultado de 2-2, você conseguiu diagnosticar juntamente com a sua comissão o porquê da diferença tanta de uma apresentação de quarta-feira para hoje, dentro das características do time, do que foi apresentado hoje aqui no Couto Pereira? Esse diagnóstico é fácil. A chuva, campo molhado, foi um outro jogo, né? No nosso jogo lá contra o Operário, campo seco, 11-11, é um jogo totalmente diferente, então esse diagnóstico é mais da questão externa do que propriamente da questão interna de desempenho de atleta. Hoje praticamente nos 15, 20 minutos ali do primeiro tempo não teve jogo, e aí caiu mais uma chuva forte, também não teve jogo. E não é uma característica do nosso time usar muito essa bola longa, essa disputa física. Então esse diagnóstico é muito tranquilo por essa oscilação, não por vontade nossa, mas sim pelo tempo e pela expulsão que aconteceu também de uma maneira que acaba mudando totalmente o planejamento. O Maurício é um jogador fundamental para a gente, né? É um jogador que está no Londrina há muito tempo, que tem uma identificação muito grande com o clube, com a torcida. Erros, infelizmente, acontecem no futebol. O gramado acabou prejudicando a decisão que ele tomou de recuar para o Kozlinski. Comentamos isso, né, que um recuo num campo molhado é um risco muito grande, mas o que eu chamei a atenção deles no intervalo foi que não foi só o lance individual, foi o momento do jogo, onde nós poderíamos ter feito 2-0, 3-0, respeitando o Curitiba, mas tivemos, depois do pênalti, as melhores oportunidades ofensivas e não finalizamos. Preferimos tocar de lado, preferimos cadenciar um pouquinho mais o ritmo. E futebol, quando você está no momento melhor da partida, você tem que procurar definir. Então isso, eu falei para eles logo em seguida, serve de aprendizado. Em relação ao Kevin, né, o Rafinha não conseguiu se recuperar. A gente conversou, trabalhou com ele ontem, ele não estava sentindo nada. Hoje, pela manhã, ele relatou uma dor mais aguda na panturrilha. Decidimos, juntamente com o departamento médico e da fisiologia, de não correr o risco de perder o jogador para a sequência. Ele teria condições de jogar 20, 25 minutos sem problema nenhum. E o Kevin é uma característica já de mais força física. Era também o que o jogo pedia, né? Um campo molhado, muito de primeira e segunda bola. E eu vejo que ele teve uma boa estreia, mesmo ainda não estando 100% da condição física dele, sabendo que ele tem bastante para dar ainda. Alan, vou te pedir compreensão, né, porque tivemos aquele probleminha técnico, né, você explicou, gostaria que, por favor, você explicasse de novo, né, a sua opção no momento da expulsão, que mudou de novo, né, a característica da partida. Você opta pela manutenção do João como um falso centroavante, né, e a ausência, você tira do time o Bruno Santos. Gostaria que você explicasse. Como eu falei, o Bruno é um jogador muito técnico, né, muito leve, um jogador de flutuação, que tem um poder de finalização muito grande e também um poder de assistência muito grande. E hoje o jogo não era um jogo para as características dele, né, teve dificuldade no começo do jogo, de muita bola aérea, de muita força física, um campo molhado que você tem que se adaptar e tem que ter essa humildade, né? Nós não poderíamos tentar jogar com o Curitiba num campo encharcado com chuva como nós jogamos contra o Operário. É inteligência e sabedoria que nós temos que ter e humildade que a equipe teve. E a partir do momento que a gente perdeu um jogador, nós não poderíamos perder o meio de campo, que a equipe do Curitiba iniciou a partida com 5 jogadores trabalhando por dentro, nesse setor do campo onde eles tinham mais facilidade, até pela juventude, né, pelas trocas de posição, e a gente conseguiu equilibrar bem. Depois o João cansou, acabamos trazendo o Iago para dentro, que é uma característica também nossa, e nós sabíamos que em 1 ou 2 bolas pelo lado do campo, através da característica individual dos nossos atletas, nós queríamos uma possibilidade de fazer gol, e foi o que aconteceu. Como eu falei, serve de aprendizado que o momento do jogo que nós estivermos melhor, estivermos com o domínio da partida, nós temos que aproveitar, né? Poderíamos ter feito 2-0, poderíamos ter finalizado melhor algumas situações, e quando a gente perde um jogador, o cenário muda completamente, e fica também de aprendizado que nós temos muita saúde, nós temos um elenco que é muito aguerrido, né? Que briga até o fim, que acredita até o fim, e eu vejo que pelo menos sair com um ponto aqui foi muito merecido pela entrega que nós tivemos. Boa noite. Graças a Deus, né? Fizemos 2 boas partidas, acredito que não só eu como toda a equipe. Hoje um jogo bem atípico, né? A gente esperava encontrar condições diferentes em que pudesse oferecer um espetáculo melhor, tanto para a torcida como para todo mundo que veio aqui acompanhar o jogo, e acho que dentro do que o jogo se desenhou, a gente pôde fazer uma boa partida. Claro, tivemos erros, mas tivemos muito êxito em buscar o resultado também numa situação adversa que a gente estava dentro da partida. Agora,
Foi uma sucessão de problemas, né, Kozlinski? Chuva, expulsão, um jogador a menos já no primeiro tempo. E convenhamos, até uma boa atuação dos meninos do Coritiba, né? Por isso toda essa dificuldade que você teve para fazer muitas defesas. Pois é, é claro que a gente tem que estar preparado para tudo, né? Mas não podemos negar que a gente esperava um clima seco, com um bom gramado para a gente trabalhar. Dependente, quando começou a chuva, a gente já tem que se adaptar rapidamente, entender o jogo, e acho que isso que faltou um pouco para a gente quando estava 1-0. A gente entendeu um pouco mais coletivamente a situação do jogo, o momento de cada jogo, e então a partir dali, quando a gente levou o gol de empate e tivemos o jogador expulso, o jogo mudou totalmente, né? O panorama ficou favorável para o Coritiba, os meninos do Coritiba muito bom, a gente sabia que eles tinham qualidade, e com um a mais é difícil jogar contra a equipe qualificada. Tentamos traçar uma estratégia, levamos um gol num desvio, talvez uma infelicidade, que se talvez não acontece um desvio ali, a gente poderia até ter buscado a vitória aqui, mas é valorizar a entrega de todo mundo. Terminamos o jogo com 2 a menos, num campo muito pesado, então o desgaste físico foi muito grande, e a gente agora tem que tentar recuperar, porque a primeira fase muito curta e a gente precisa estar bem, com todo mundo bem, para buscar a classificação.